terminar o nosso módulo 5 hoje. A gente vai finalizar ele falando de alguns povos tradicionais que a gente começou a falar na última aula, fazer algumas atividades que aparecem a cada final de explicação de povo tradicional, e aí a gente vai para as atividades finais, tá ok? Então vamos lembrar o que é um povo tradicional. O primeiro povo tradicional que existiu no Brasil são os indígenas, né? Por quê? Porque eles já habitavam aqui até as terras brasileiras quando os portugueses chegaram. E tradicional porque eles já tinham todos os meios de vida deles, né? Formas, alimentação e tudo mais. Tá ok? Então a gente vai partir lá da página 296. Então a gente falou um pouquinho do povo tradicional indígena e agora a gente vai continuar. Então a gente vai falar dos povos das águas, os caiçaras e os ribeirinhos. Então, aqui, ó, muitos povos tradicionais têm uma relação muito forte com as águas, afinal, o rio é a maior. O rio e o mar são as fontes de sustento para as comunidades. O Brasil possui um litoral imenso e diversos rios que atravessam seu território. O rio e o mar são utilizados para pesca, coleta de moluscos, transportes, lazer, rituais sagrados e muito mais. Em algumas localidades do Brasil, os povos que moram no litoral, ou seja, perto do mar, ficaram conhecidos como caiçaras, enquanto aqueles que vivem perto dos rios foram chamados de ribeirinhos. No norte do Brasil, há muitas comunidades ribeirinhas, pois lá se encontram um dos maiores rios do mundo, o Amazonas. Então lembra, a gente terminou falando uma última vez que os caiçaras são as pessoas que moram no litoral. Litoral é praia, tá? Então é uma forma de chamar. São os caiçaras, são pessoas que vivem ali próximo da praia do mar e tiram do mar, da natureza, a sua subsistência. O que é subsistência? Alimentação, a pesca. No mar elas vão lá pescar. E aí são os peixes de água salgada que a gente chama. E como que eles fazem essa pesca? Usam barco e a rede. A rede por quê? Para pescar uma maior quantidade. Às vezes existem pessoas que vão pescar por lazer, por diversão, porque fala que acalma, né? Até consome o peixe, mas não é para sobreviver nem para vender como fazem esses outros povos, os caiçaras, por exemplo. Então pescam só com a vara. Já os ribeirinhos, eles moram próximos dos rios. Então perceba, ó, ribeirinho remete ao rio. Caiçara é do mar. Então essa é a principal diferença entre eles. Os caiçaras pescam em alto mar e os ribeirinhos pescam em rios. Só que ambos usam semelhanças, que são coisas iguais entre eles. Ambos dependem das águas. Eles usam as águas como meio de transporte, tanto o rio quanto o mar. Eles utilizam a natureza para sobreviver, para tirar a sua subsistência, que a gente chama, que é alimentação. Né? Então, isso é uma coisa em comum entre eles. E são povos tradicionais porque existem até hoje no Brasil. Existem pessoas que você vai para a praia, né, e você vê os pescadores de alto mar, que são os peixes de água salgada. Se você tem uma oportunidade de visitar lá a região norte, principalmente a Amazônia, você vai ver pescadores de rio, que são os peixes de água doce, né? Então aqui ele dá exemplos. Olha o primeiro aqui, ó. São lá os ribeirinhos pescando no rio e aqui são os caiçaras indo para o mar. Aí lá na próxima página tem umas perguntas, olha lá, quais são as semelhanças entre os povos caiçaras e ribeirinhos? Acabei de falar, semelhanças são coisas que eles têm em comum. E quais são as diferenças entre eles? Aqui, na número 3, ele pede a sua opinião. Quando ele pede a sua opinião, você pode colocar o que você pensa a respeito desse assunto. Então ele fala aqui, ó, na opinião de vocês, como viver perto do mar e do rio marca o modo de vida dos povos caiçaras e do ribeirinhos? O que é esse marcar, professora? É o que significa. Por exemplo, se você morasse próximo da praia, como será que seria a sua vida? Seria melhor? Será que seus pais teriam outro emprego? Então é uma coisa para pensar. Então assim, você pensa, vendo aqui os ribeirinhos pescando os peixes, os caiçara pescando peixe, você acha que morar próximo de um rio, morar próximo de um mar facilita essa profissão deles de pescadores? Aí você elabora uma resposta aqui para mim. Tá ok?
E aí a gente parte para falar de outro povo tradicional, que são as comunidades dos quilombolas. Os quilombolas, a gente falou um pouco disso quando a gente estava tratando a primeira apostila de história, que a gente falou quando trouxeram os escravos para cá. Quem trouxe os escravos para cá? Os portugueses. Eles buscaram em suas rotas, acabaram descobrindo a África, descobriram os povos da cor da pele negra e decidiram que escravizariam aquelas pessoas, porque como era uma pele diferente da sua, e na Bíblia Deus não falava nada sobre essas pessoas, eles decidiram que os negros não tinham alma e que por isso poderiam trabalhar sem receber, sofrendo castigo, sem condições boas de vida. E como eles foram trazidos para cá? Dentro de um navio. Esse navio que eles foram trazidos se chama navio negreiro. E esse navio, eles vinham montoados, um em cima do outro, era uma situação muito precária. Então, eles vieram trazidos da África dentro do navio negreiro e vieram para trabalhar nas fazendas dos senhores, né, nas plantações de café, e viviam presos lá. E se eles não queriam trabalhar, eles apanhavam, eram chicoteados e tudo mais. Só que alguns negros não concordavam. Ninguém quer sofrer isso, né? Ninguém quer ser escravizado, ninguém quer trabalhar obrigado e apanhar, né? Ser maltratado, não ser alimentado, não ter um banheiro, uma cama, uma roupa para vestir. E aí eles fugiam. Claro que existia nas fazendas um homem chamado feitor de escravo. Essa pessoa, ele era tipo um caçador, só que ao invés de caçar animais, ele caçava os negros que fugiam das fazendas. Se ele achava os negros, infelizmente ele trazia de volta e o negro era castigado, tanto homem como mulher como criança. Se ele não achava, os negros davam continuidade na sua fuga. E aí eles foram parar em algumas regiões. E essas regiões ficam conhecidas como quilombo. E aí a gente chama de quilombolas. Então é por isso que são as raízes africanas no Brasil, porque foram os negros trazidos da África. Então, olha aqui, ó, era uma atividade muito comum no Brasil, né? Eles tentaram escravizar os indígenas, não deu certo, trouxeram os africanos. Então, aqui, ó, eles eram forçados a trabalhar na plantação e extração vegetal, que é o corte de árvores, e na extração mineral, do carvão, do ouro, da prata, do ferro, e não recebiam nenhum pagamento por isso. Eles ficaram presos, né, num local que era chamado de senzala. E não separavam homem, mulher, nem nada, ficavam tudo amontoado lá. Eles eram trazidos no continente nos navios chamados negreiros, em condições precárias. Precárias é ruim, tá? Não tinha um banheiro para fazer cocô, xixi, alimento, não tinha onde deitar, não tinha onde dormir, não tinha nada. Não tinha ventilação, janela para respirar, era uma espécie de porão. Muitos eram obrigados a remar. E aí eles vinham de diferentes regiões da África, ó. Chegavam no Brasil passando a propriedade das famílias. Então é como se fosse um objeto, como se eu fosse negra, eu seria o objeto de uma pessoa branca. Estima-se que foram 300 anos que durou a escravidão, mais de 4 milhões de pessoas nessas condições. Olha o exemplo aqui que eles colocam do navio negreiro. E aí vem duas perguntinhas aqui para você responder para mim. De onde vieram escravizados os negros que foram trazidos para o Brasil? Qual é o nome do país, tá? E aqui de que forma eles vieram para os nossos países? De navio e o nome do navio. Para que eles, quando ele pergunta que finalidade, é para que eles vieram? Por que trouxeram os negros para cá? Tá bom? E aí, olha só, quando eles fugiam, aí a gente volta aqui pro texto. Quando eles fugiam, formou-se as comunidades quilombolas. Elas se agrupavam. Então, grupavam é se formar grupinhos, porque se fugia de uma região, se fugia de outra região, se fugia de outra região. E eles são descendentes de negros africanos escravizados. Essas regiões quilombolas, elas existem até os dias de hoje, tá? E eles vivem em locais conhecidos, que são os quilombos. Era de uso coletivo, então não tinha o dono. Essa terra não pertencia a Aline. Essa terra era dos escravos fugidos que podiam usufruir dela para não ser mais escravizado, para não ser capturado, porque tinha uma forma de ser tão escondida que os senhores de escravos, os feitores, não conseguiam localizar. E aí lá eles praticavam o extrativismo vegetal. Eles tiravam as coisas da terra, eles plantavam, eles pescavam. E era nos quilombos que os africanos negros se escondiam.
e praticavam agricultura de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência, professora? Eles plantavam as coisas que eles precisavam para viver. Tudo que eles precisavam, eles tiravam da terra. Para quê? Porque eles estivessem aqui na cidade, negro não podia viver como branco, ir no mercado, numa lojinha, comprar uma roupa, nada disso. Então, tudo que eles precisavam para viver, eles tinham que tirar da terra, tá? Localizado na serra, então olha aqui, ó. O mais conhecido, então tem um quilombo mais conhecido, foi o quilombo dos Palmares, fala-se até hoje sobre isso, que existiu por mais de um século é mais de 100 anos. Ficou localizado na Serra de Barriga, no atual estado de Alagoas. Ele foi um ponto de resistência do povo negro contra a escravidão. Então, esses negros, quando eles eram encontrados, eles lutavam, porque eles não queriam ser escravizados novamente. Então, esse povo do Quilombo dos Palmares, que hoje fica em Alagoas, a região localizada, eles lutavam. Então, eles resistiram durante 100 anos. Se durou 300 anos a escravidão no Brasil, durante 100 anos eles lutaram para não voltar a ser escravos. Atualmente existem 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, que se estende por quase todos os estados brasileiros. Então, olha só, o Quilombo do Palmares fica em Alagoas e foi o principal, mas ele não é o único. Existem comunidades quilombolas espalhadas por todo o Brasil, porque a escravidão foi no Brasil inteiro. Então, tinha negros fugindo de todas as localizações, tá ok? Então, não é em um lugar só que tem um quilombo. Quilombo, eles são vários, por isso que são grupos. Aí você vai ler as frases aqui para mim e vai responder com verdadeiro ou falso, tá ok? Aí aqui, ó, na próxima página, 299, tem um texto falando da comunidade quilombola de Taperu, no Pará. Então, tá vendo, ó? Aquela do Quilombo dos Palmares ficava lá em Alagoas, essa aqui é do Pará. E como a Pro falou, tem em todos os lugares. Você vai ler aqui que ele vai fazer ele vai descrever algumas coisas a respeito dessa comunidade. Quanto tempo, de onde surgiu, como são feitas as casas. Por que você tem que ler e interpretar? Para responder essas 3 questões aqui. Professora, a resposta dessas 3 questões está nesse texto? Está. Então, você vai fazer a leitura e a interpretação, tá ok? Aqui tem uma indicação de filme para a gente poder assistir, que vai contar um pouquinho sobre uma lenda africana, que vai falar de um menininho que foi trazido para cá e era muito inteligente. Se não tem disponível no Netflix, mas se tiver curiosidade de procurar no YouTube e localizar, assiste que vai agregar muito conhecimento, tá ok? Então, olha só, a comunidade quilombola é um povo tradicional. Então, a gente já falou da comunidade tradicional do indígena, a gente falou dos caiçaras e dos ribeirinhos, e agora a gente vai começar, aliás, a gente falou dos quilombolas também, que são dos negros, e agora a gente vai falar um pouquinho dos seringueiros e a floresta. O que são os seringueiros? Lá na Amazônia tem uma árvore chamada seringueira, e dela se extrai o látex. O látex, ele é um componente muito importante para se produzir a borracha. Essa borracha aí, ó, que você utiliza para apagar, para produzir o pneu do carro. Então, aqui a Pro vai falar bem por cima, mas é uma importante ferramenta que foi necessária e gerou muita guerra, muita confusão em alguma parte da história que a gente vai aprofundar. Mas primeiro a gente vai entender o que são os seringueiros e a floresta. Então aqui, ó, existe uma árvore na floresta amazônica chamada seringueira. Dela se extrai o látex, ou também chamado de seringa. Não é a seringa que você toma injeção, remédio, não, viu? É do látex, a partir do qual se pode produzir a borracha natural usada na fabricação de produtos como pneu dos carros, brinquedos, luvas de borracha. As pessoas que trabalham na sua extração, a extração é tirar, chamam seringueiros. Por quê? Por conta do nome da árvore. A árvore chama seringueira, quem extrai o látex dela é o seringueiro. Atualmente, há seringueiras em muitos lugares do Brasil, mas sua presença é maior na floresta amazônica. Olha só, se é um trabalhador da seringueira, se você reparar aqui, ó, ele fala que é um seringueiro extraindo látex. É uma criança. Esse trabalho de extrair não é tão fácil, tá? Ele é demorado, ele é cansativo. O que eles têm que fazer? Olha aqui o exemplo dessa forma. Eles têm que cortar a árvore e ela vai, tipo, sangrar.
Só que ao invés de sair o sangue, vai sair o látex. E aí eles põem a bolsinha aqui, ó, e aí vai colhendo, extraindo esse látex para produzir as coisas. Como se produz pneus de carros, brinquedos, luvas, borrachas e foi produzindo até na goma de mascar do chiclete, se tornou um importante componente de muitas coisas. E aí várias empresas queriam ela, tá? E aí é estilo que aconteceu com o pau-brasil. Foi extraindo, 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 e tudo que a gente tira e não coloca de volta, uma hora acaba. Então vamos aqui, ó. Leia o texto. A coleta do látex nas seringueiras. A coleta da seringa, o látex, exige o uso de ferramentas e técnicas específicas. Ou seja, não adianta só chegar lá e fazer tuf, que vai sair o látex. Não. Os seringueiros acordam e começam o trabalho antes do sol nascer. Então, quer dizer, 4, 3, 2 da manhã. Então, é bem cedo. Então, olha o menino novinho lá, pois geralmente chove à tarde na floresta e a chuva dificulta muito o trabalho dos seringueiros. O seringueiro corta a casca da árvore em linha reta e paralela, ou seja, uma do lado da outra, na diagonal, e coloca uma tigela embaixo para aparar o látex. Fazendo isso em várias árvores seguidas, os cortes não podem ser muito rasos, ou seja, não pode ser só um risquinho, você tem que fazer fundo, que é para sair mesmo, pois o látex não sai. Eles são muito profundos, pois machucam e adoecem a árvore. Se adoecer a árvore, ela deixa de produzir o látex, e aí acaba sendo ruim para o seringueiro. O seringueiro torna a passar nas árvores para colher o conteúdo da tigela e volta ao seringal. Ele defuma o látex. Defumar é secar ou pôr na fumaça. Aí vem aqui, ó, na sua opinião, o trabalho do seringueiro é fácil ou difícil? Então você não vai só falar assim, ah, é fácil, ah, é difícil. Você vai me explicar o porquê que é fácil. O que que ele faz, como que é a rotina, se é cansativo, se não é. Aqui embaixo você vai me explicar como se extrai. Extrai é tirar. Como que é que eles fazem, que ele cita aqui no texto, tá no texto, falando como que é que eles tiram o látex. Você vai me explicar o passo a passo aqui, igual ele fala no texto. E por último, ele pergunta por que os seringueiros podem ser considerados um povo tradicional. Por que ele é tradicional? Porque eles fazem isso há muito tempo. Assim como os indígenas que estão aqui, assim como os ribeirinhos, os caiçaras, assim como os quilombolas. Tá ok? No nosso conteúdo, ele vai aqui, ó. Há muito tempo as florestas e áreas rurais deixam de ser o lar de milhares dessas comunidades. Apesar de buscarem melhores condições de vida na cidade grande, parte dos povos tradicionais vive em situação de pobreza, tendo dificuldade de conseguir emprego. Diante disso, é importante reconhecer a importância dos direitos não só dos povos tradicionais, mas de todas as pessoas e condições dignas de vida, como trabalho, moradia, lazer e segurança. Por isso, é importante ajudar os povos tradicionais que vivem nessa situação nas cidades, comprando seus produtos, colaborando com entidades que os ajudem e aceitando os seres humanos como todos nós através do diálogo, respeito e compreensão. Então, olha só, esse trabalho de todos eles, do indígena, do caiçara, do ribeirinho, dos quilombolas e, sobretudo, dos seringueiros, não é um trabalho fácil. Ele é um trabalho físico. Nós, professores, os pais de vocês também fazem trabalhos físicos, mas a gente usa muito mais aqui, ó, intelectual. Esse é físico, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que puxar, que nem o caiçara tem que jogar rede, tem que puxar os peixes, tem que ter força. O seringueiro tem que acordar cedo, tem que cortar a árvore, tem que extrair, tem que olhar, tem que estar atento. E isso não é uma coisa que dá muito dinheiro. E às vezes eles não têm uma moradia tão boa, casas tão boas, alimento todos os dias. Então a gente tem que respeitar a cultura, porque faz parte do nosso conhecimento e aprendizado. Esses povos a gente não tem, tradicionais, a gente não tem tanto contato no nosso dia a dia, mas quando a gente viaja, quando a gente tem conhecimento deles, cabe a gente respeitar. E se a gente puder comprar alguma coisa para ajudar, desde que não falte nada para a gente pode auxiliar. Como? Às vezes eles vendem produtinhos, artesanatos nessas viagens que a gente faz ou em comunidades. E aí a gente compra para auxiliar e respeitar o trabalho do próximo.
E aí vem aqui, ó, em defesa dos povos tradicionais. Então, como os povos eles acabam passando necessidade, eles deixam essa profissão, por exemplo, de ser seringueiro e tentam vir para a cidade, que é vir para São Paulo, por exemplo, para procurar um emprego aqui, porque o nosso objetivo é esse, a gente sempre quer melhorar a nossa vida, né, ter melhores condições, cuidar melhor dos filhos. Então aqui, ó, os povos tradicionais no Brasil enfrentam várias ameaças. Os indígenas perdendo a terra, os caiçaras com a poluição dos oceanos, os ribeirinhos então com os rios secando devido às poluições, os quilombolas com a destruição das plantações e os seringueiros também com desmatamento que por consequência acaba com as seringas, né? Os minérios de madeira e grandes plantações, a criação de gado, ou seja, vai devastando tudo só para criar boi. E a construção de hidrelétricas, porque hidrelétrica a gente inunda tudo de água, destrói florestas e rio e o mar, prejudicando as comunidades que dependem delas para viver. Assim, esses povos lutam pelo cumprimento de alguns direitos. Então, olha aqui, ó, eles têm direitos garantidos, mas a gente vê muitas pessoas que infelizmente não respeitam. Que é praticar as suas tradições, seus costumes culturais, transmitir de geração às futuras suas histórias, ter as próprias escolas para a manutenção do seu idioma, como a gente vê dos indígenas, usar os próprios medicamentos, ervas medicinais, que eles extraem da natureza. Os nossos medicamentos também são extraídos da natureza, só que pega lá uma partezinha e faz o resto no laboratório. Manter e proteger seu patrimônio cultural, que a gente tanto está estudando, falamos ontem sobre isso, no meio que vive, ter a posse de suas terras e viver delas e protegê-las. Por quê? A gente está vendo aí todo dia notícia, querendo invadir a terra dos indígenas, pegar as produções vegetais deles para poder vender a madeira. Só que se a gente fizer isso e não repor, uma hora vai acabar, né? Isso vai fazer muito mal. Então aqui a fotografia. Então aqui, ó, defender os povos tradicionais é um papel de todo, então todo mundo é responsável por isso. Ah, professora, mas eu tô aqui na minha casa, o que eu tenho a ver com isso? Você pode ser prejudicado no futuro. Ah, mas eu sou só uma criança. É uma criança que tem que estudar, entender e ter bons ideais. Entender que esses povos são importantes, que os patrimônios culturais são importantes e que todo mundo tem que conservar. Seu modo de vida e seus costumes tradicionais e sua importância para o meio ambiente é essencial para o futuro das próximas gerações brasileiras. Então, vocês que vão crescer e os filhos de vocês. Tá aqui, ó. Segundo o texto, por que os povos tradicionais precisam lutar por seus direitos? O que estão fazendo com as coisas deles? E aqui a sua opinião. Por que é fundamental lutar pelo direito da nossa comunidade? Então, pensando aqui em volta, por que é importante a gente pensar que lutar para não jogar lixo na rua, para ter uma coleta dos coletores de lixo passar recolhendo? Então, pense um pouquinho disso. E aí a gente chega aqui na atividade final, que é a revisão do módulo 5, falando tudo isso que a gente acabou de aprender. Então aqui, ó, o que faz com que os povos indígenas, caiçaras, ribeirinhos e quilombolas e seringueiros sejam chamados de povos tradicionais? Coisas que eles vão fazendo sempre. Número 2, completando as cruzadinhas. Então vai ter que ler as perguntas, responder qual é o povo tradicional e preencher aqui. Não me inventa outro povo tradicional, não adianta procurar na internet, está no seu livro. É só ler e interpretar, tá ok? Aqui você vai ter que ler e enumerar para colocar na ordem. Então não vem aqui colocar 1, 2, 3, 4, 5, porque senão seria mamão com açúcar, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é ler. E depois tentar achar o sentido para ver qual é o primeiro, que é onde começa, depois qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto, qual é o quinto. O exercício número 4 é só relacionar a coluna. Então tem os povos tradicionais aqui, indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos e seringueiros. E aqui a característica de cada um. Então, por exemplo, vivem perto dos rios. Quem é? Indígena, quilombola, caiçara, ribeirinho, seringueiro. Ah, professor, é o ribeirinho. Põe a letra D aqui. Faz isso com os próximos. Aqui, ó, os povos número 5. Os povos tradicionais dependem de recursos da natureza para viver. Observe as imagens com cada um, modos usados pelos povos diferentes tradicionais a obter seu sustento. Descreva cada método, indicando como e por quem são praticados. Então, olha aqui, ó. Aqui é um peixe. Essa água mais turva significa que é um rio, é uma água doce. Quem é o povo que
tradicional que faz a pesca na água doce. Então, você vai escrever aqui, o povo tradicional Tã. Pesca no rio, utilizando barco, varinha. Aqui, ó, ele está extraindo a seringa, o látex. Quem é o povo que faz isso? Ah, é o povo da Nanã que está extraindo látex, que faz assim, assim, assim. Que povo tradicional que usa um cocar na cabeça e pinta o corpo? Ah, é o povo da Nanã que utiliza o recurso do arco e flecha para caçar. Então, aqui eu fui dando dicas e você vai completar. Eu quero respostas completas. Chega de meia vida, hein? Próximo exercício. Observe a gravura e responda. Então, tem aqui, ó. Quando a gente olha uma imagem, a gente tem que olhar o rodapé dela, que é para saber do que se trata. Então, aqui embaixo, ele está falando para você que se trata de um quilombo. Então, você já pode ver, olha aqui, ó, pessoas negras são um quilombo. A característica vai ser de pessoas negras. Olha a moradia deles aqui. E aí vem a primeira pergunta. A ilustração do naturalista Rugindas apresenta uma habitação de negros, semelhante a de qual povo tradicional que estudamos? B. Que elementos permitem que você chegasse a essa resposta? A legenda, a cor da pele, né? C. Qual foi o quilombo mais conhecido no Brasil? Está citado lá no texto que a gente falou. Então, você vai falar que foi o quilombo da Nanã. Em que estado ele se localizava? No estado de... Lembrando que estado é com letra maiúscula. Aqui você vai fazer a leitura do texto, para falar um pouco do hábito alimentar, ou seja, como comem os ribeirinhos na Amazônia. E vai fazer o que pede aqui no A, B, C, D e E. Então, aqui, ó. Em vermelho, os alimentos naturais consumidos pelas comunidades ribeirinhas. Ribeirinhos, eles comem peixe. Então, você vai achar aqui e vai passar só a palavrinha peixe de vermelho. Em azul, o local onde os ribeirinhos vivem. Amazônia. Então, só a palavrinha Amazônia de azul. E aí vai vendo dos outros povos e vai fazendo isso. Tá ok? E ali a letra E só. Em sua opinião, os alimentos dos povos ribeirinhos são parecidos com o que você come em casa? Então, você come mandioca? Você come peixe? Aí você explica aqui. Número 8. Você acha que os mitos e lendas são importantes para os povos tradicionais? Se sim, por quê? Se não, por quê? 9. Complete as fases com as palavras sugeridas. Então, aqui ó, tem látex, Amazônia, seringueiro, borracha e seringueira. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Olha, encaixa perfeito. Então, você vai ler e vai encaixar de acordo com o sentido do texto. Não precisa inventar palavra, não é para buscar outra palavra, é essas daqui. 10. Escolha um dos povos estudados neste capítulo e faça um desenho representando seus modos de vida e suas formas de sustento. Então, você escolhe um dos povos, vai desenhar aqui e não pode esquecer do seu modo de sustento, como ele se alimenta. Não se esqueça, pessoas não voam, então elas precisam de um chão, tá? 11. Considerando os direitos dos povos e das comunidades tradicionais, assim como seus hábitos, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vai ler as questões. O que é verdadeiro, põe o V. O que é falso, põe o F. E por fim, a gente chega ao relembrando, que é para finalizar o nosso capítulo 5. Coloquei aqui assim de novo para não ter dúvida. O que você for preencher aqui é essas palavrinhas que você tira desse box aqui. Não precisa procurar em lugar nenhum, não precisa inventar palavra, não precisa ter mistério. Tá ok? Então ele fala assim, ó, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos nesse capítulo. Então, quem olhando essa imagem aqui, o que pode ser? Ribeirinho, indígena, quilombola, seringueiro. Ai, professora, isso eu não sei. Então, a gente vai fazendo primeiro o que sabe até sobrar isso aqui. Então, aqui, ó, pessoas de característica de pele negra. Então, são os quilombolas. Já foi um, risca, vai fazendo os próximos. Tá ok? Ah, professora, eu aprendi, preciso fazer? Faça! Tive uma questão disso hoje, então leia tudo e marque o tiquezinho para mim, tá ok? Faça com atenção e capte. Termina a nossa história de geografia. Aliás, nossa história não, né? A nossa aula de geografia aqui. Leiam com atenção, precisa de interpretação. Provas tradicionais é um tema delicioso de se tratar, espero que vocês aproveitem. Então, depois de ver a aula, leia os textos com atenção, façam as questões com atenção e capricha.
Presta atenção na hora de me mandar a foto. Me manda ela na posição correta, enquadrando a figura toda, porque tem gente me mandando foto cortada pela metade. Aí eu não consigo corrigir, tá ok? Então, capricha aí. Dúvidas, tô lá no Meet esperando vocês. Beijo, boa aula, até mais.